O paradoxo da solidão cósmica. Em uma entrevista recente à BBC, o físico Brian Cox afirmou, com uma serenidade perturbadora: talvez a razão pela qual não vemos ninguém lá fora seja simples: civilizações não duram. Essa frase, dita com a naturalidade de quem descreve o pôr do sol, carrega o peso de um presságio milenar. Em 2025, com telescópios como o James Webb rasgando o véu do universo e revelando planetas semelhantes à Terra aos milhares, a ausência absoluta de qualquer sinal de vida inteligente soa mais como um grito do que um silêncio. Estamos diante do paradoxo de Fermi, um dilema tão poderoso que chegou a ser descrito por Carl Sagan como o mais perturbador de todos os mistérios científicos. Em resumo brutal, com trilhões de estrelas e incontáveis planetas potencialmente habitáveis, por que ainda estamos sozinhos? A ciência moderna nos mostrou que o universo não é escasso em oportunidades. O telescópio Kepler nos ensinou que planetas são mais comuns do que estrelas. A cada ano, novos exoplanetas são identificados na chamada zona habitável, onde a água líquida e, por extensão, a vida pode existir. Estimativas conservadoras falam em 20 bilhões de planetas como a Terra apenas na Via Láctea. E, no entanto, a estatística colide contra um muro. Nenhum sinal, nenhuma nave, nenhuma mensagem, nada. Essa ausência não é apenas frustrante, ela é desconcertante. Desde 1960, com o início do projeto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, civilizações inteiras dedicaram décadas a ouvir o cosmos. Supercomputadores vasculharam ruídos cósmicos em busca de padrões. Radiotelescópios como o Arecibo foram apontados para o céu por anos. Nenhum retorno, nenhum código. Apenas o barulho de fundo do universo. Mas o verdadeiro incômodo não está apenas no silêncio. Está na contradição matemática. A equação de Drake, criada para estimar o número de civilizações inteligentes em nossa galáxia, inicialmente sugeria dezenas de milhares. Com os dados atualizados do Webb e do Kepler, essa projeção poderia ser ainda mais otimista. Só que nenhuma dessas civilizações nos respondeu. Nenhum sinal perdido, nenhuma ruína cósmica, nada. A tensão cresce porque, em teoria, qualquer civilização minimamente avançada deveria deixar marcas, ruídos de rádio, luzes artificiais, megaconstruções como esferas de Dyson em torno de estrelas, até detritos orbitais. Mas o cosmos permanece limpo, limpo demais. A resposta que Brian Cox propõe é fria. O universo está cheio de civilizações mortas. A conclusão não vem da fantasia. Ela nasce de um raciocínio lógico. Considere o seguinte: se há tantas chances para a vida surgir, e se nenhuma delas evoluiu a ponto de atravessar a galáxia, algo terrível deve acontecer entre o surgimento de uma civilização e sua tentativa de expansão. Algum tipo de barreira invisível, uma guilhotina evolutiva. Chamamos isso de o grande filtro. Essa hipótese nos coloca em uma encruzilhada. Se o grande filtro está atrás de nós, significa que já vencemos os maiores obstáculos. Talvez o surgimento da vida, a explosão cambriana ou a transição de sociedades tribais para sociedades tecnológicas. Mas se ele estiver adiante, então ainda não passamos pela prova final e a maioria das civilizações que tentaram simplesmente falhou. Quantas delas existiram? Quantas olharam para o céu como nós, cheias de esperança e medo? Quantas chegaram a criar inteligência artificial, dominar a energia de suas estrelas ou construir cidades em órbita, apenas para desaparecer? O que estamos observando talvez não seja um silêncio natural, mas sim uma ausência traumática. O rastro de um genocídio cósmico repetido incontáveis vezes. E, nesse cenário, não somos especiais, apenas os próximos da fila.
A ideia de que estamos sozinhos no universo sempre foi apresentada como reconfortante, até romântica. Mas hoje ela soa como um aviso, porque o silêncio cósmico pode não ser o vazio, pode ser um cemitério. E esse cemitério tem regras. Mas e se o universo não estiver em silêncio por acaso? E se essa ausência for o resultado direto de uma força invisível ou de um erro recorrente que destrói tudo que ousa levantar a cabeça? Na próxima parte, vamos confrontar o tempo e a física para entender se o problema não é onde estão, mas quando estiveram. O tempo contra nós. Durante a missão Voyager, uma mensagem gravada em disco de ouro foi enviada ao espaço, carregando saudações em 55 idiomas, sons da Terra e músicas de diferentes culturas humanas. Foi um gesto de esperança, ou desespero. Uma cápsula do tempo, perdida no vazio. A expectativa era simples: se houver alguém lá fora, eles entenderão. Mas ninguém respondeu. 47 anos depois, a Voyager 1 segue viajando pelo escuro absoluto, solitária e muda, como um epitáfio eletrônico flutuando entre estrelas indiferentes. O problema pode não estar na ausência de vida, mas no relógio. O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Nossa espécie existe há menos de 300 mil. E nossa civilização tecnológica não completou nem 150 anos. Somos um risco estatístico, uma fagulha momentânea em um mar de escuridão. Quando falamos de outras civilizações, costumamos imaginar seres que vivem ao mesmo tempo que nós. Mas a verdade é mais cruel. Os alienígenas podem ter surgido há bilhões de anos e já desaparecido, ou ainda não surgiram. Essa distância não é apenas espacial, é temporal, e ela muda tudo. Pense na comunicação. Hoje, vivemos conectados. Mensagens atravessam continentes em milissegundos. Mas quando se trata de estrelas, o tempo é outra criatura. A luz de Próxima Centauri leva 4,2 anos para chegar até nós. Isso significa que qualquer mensagem enviada até lá hoje só será ouvida em 2029. E uma resposta, se vier, só em 2033. Agora considere Andrômeda, nossa galáxia vizinha. 2,5 milhões de anos-luz. Um sinal vindo de lá teria partido na época em que os primeiros hominídeos aprenderam a usar pedras como ferramentas. E quem o enviou já não existe mais. Esse abismo de tempo é invisível no nosso cotidiano, mas ele molda profundamente como percebemos o cosmos. Nós olhamos para o céu à noite e vemos o passado. Sempre. Cada ponto de luz é um eco de algo que já foi. A própria realidade cósmica é uma ruína em câmera lenta. E mesmo dentro da nossa própria galáxia, os sinais não chegam longe. Desde que começamos a transmitir rádio, no início do século XX, nossos sinais viajaram apenas cerca de 100 anos-luz. Isso representa uma bolha minúscula num disco de 100 mil anos-luz de diâmetro. É como gritar no meio do oceano e esperar que alguém em outro continente ouça. Essa limitação gera um impacto psicológico profundo. Há um paradoxo em ser a espécie mais inteligente conhecida e, ao mesmo tempo, sentir-se ignorada. A ausência de resposta não machuca apenas a ciência, machuca o ego humano. Ela escancara a fragilidade da nossa civilização. Ela nos lembra que não temos controle nem mesmo sobre a nossa permanência. Esse silêncio prolongado cria dois tipos de reações sociais: desespero e negação. O primeiro se manifesta em teorias fatalistas. Se ninguém está lá fora, talvez ninguém sobreviveu. Talvez o progresso nos leva inevitavelmente ao colapso. Talvez inteligência seja um veneno autoimune. Já a negação se expressa em narrativas reconfortantes. Eles estão escondidos, esperando, nos testando. É a ideia de que o universo é um palco e estamos sendo assistidos.
Esse pensamento alimenta desde teorias conspiratórias sobre OVNIs até movimentos religiosos modernos, porque é mais fácil acreditar que somos vigiados do que acreditar que estamos sozinhos. Essa tensão entre ciência e crença também impacta como direcionamos nossos esforços. Bilhões de dólares são investidos em telescópios, sondas e projetos como o Breakthrough Listen. Ao mesmo tempo, filmes de Hollywood continuam mostrando alienígenas agressivos, invasores, reflexos distorcidos do nosso próprio comportamento. Na prática, a ausência de contato não nos uniu, ela nos dividiu ainda mais. Enquanto cientistas clamam por mais pesquisa e dados, boa parte da sociedade se fecha em respostas simplistas. Alguns alegam que os alienígenas já estão entre nós. Outros acreditam que somos os únicos dignos de existir. E, no meio disso tudo, a verdade permanece impenetrável. O paradoxo de Fermi não é apenas uma pergunta sobre alienígenas, é um espelho psicológico. Ele nos força a encarar o que realmente buscamos: validação, companhia, propósito. Porque, no fundo, essa busca por vida extraterrestre não é apenas uma questão científica, é existencial. Se encontrarmos alguém lá fora, não apenas saberemos que não estamos sós, como também entenderemos que podemos sobreviver a nós mesmos, que o colapso não é obrigatório, que o universo pode abrigar histórias mais longas do que a nossa, mas até lá estamos presos em nossa bolha de rádio, navegando em um planeta frágil, cercado por um silêncio ensurdecedor. E isso nos traz a um ponto incômodo. Se o problema não é a distância e nem a probabilidade de vida, será que o problema somos nós? Será que não fomos convidados para o diálogo cósmico porque ainda falamos a linguagem da violência, do egoísmo e da ignorância? Será que, enquanto buscamos ouvir o universo, ele está nos ignorando? Em seguida, vamos encarar o lado mais sombrio dessa equação. E se não estamos ouvindo nada porque todos que ousaram expandir foram silenciados? Uma civilização pode morrer por muitos motivos, mas e se existir algo no próprio universo que elimina quem tenta crescer demais? O grande filtro e a mecânica do desaparecimento. Em 1975, o astrofísico Michael Hart publicou um artigo que se tornaria um divisor de águas no debate sobre o paradoxo de Fermi. Com precisão matemática e frieza argumentativa, Hart escreveu: "Eles não estão aqui, portanto, não existem." Essa frase sintetiza uma das abordagens mais duras e lógicas da questão. Se civilizações avançadas existissem e tivessem capacidade de se expandir, já teriam chegado até nós. Como isso não aconteceu, algo deve impedi-las, ou elas simplesmente não existem. Poucos anos depois, o físico Frank Tipler levou esse raciocínio ainda mais longe. Em vez de focar em naves ou sinais, ele sugeriu um caminho tecnicamente mais plausível: sondas autorreplicantes. Conhecidas como probes de von Neumann, essas máquinas teriam a capacidade de viajar até outros sistemas estelares, coletar matéria-prima, construir cópias de si mesmas e continuar o processo de exploração indefinidamente. Com essa tecnologia, uma civilização poderia colonizar toda a galáxia em menos de 1 bilhão de anos, uma fração da idade da Via Láctea. No entanto, não há vestígios dessas sondas, nem emissões, nem estruturas, nem ruídos. A ausência de qualquer traço tangível alimenta uma hipótese ainda mais angustiante. Existe uma barreira brutal entre a vida e a permanência. Essa ideia deu origem ao conceito do grande filtro, um momento crítico no desenvolvimento de uma civilização onde a maioria simplesmente falha em continuar. Mas onde está essa barreira? Será no surgimento da vida em si? Ou no salto entre organismos unicelulares e complexos? No desenvolvimento da linguagem, da tecnologia ou no domínio da energia de fusão?
E, mais importante, nós já a superamos, ou ainda vamos encontrá-la. Você já considerou a possibilidade de que toda civilização tecnológica está condenada desde o início? Que a inteligência que cria também carrega intrinsecamente seu colapso? Essa ideia não é teórica, ela se repete em nossa própria história. Pense em Roma, em civilizações maias, em sociedades que cresceram, atingiram picos de complexidade e depois desmoronaram. O colapso, como observa o antropólogo Joseph Tainter, não vem de uma única causa. Ele é sistêmico. Um conjunto de pressões acumuladas, ambientais, econômicas, políticas, que tornam a manutenção da estrutura insustentável. O físico Geoffrey West, do Santa Fe Institute, observou que quanto mais complexa uma cidade ou sistema, mais rapidamente ela consome energia e recursos. Existe um ponto crítico. Quando o crescimento não consegue mais sustentar sua própria infraestrutura, o colapso não apenas ocorre, ele se acelera. Esse mesmo padrão pode estar se aplicando às civilizações interestelares. Em 2018, o físico teórico Adam Frank, da Universidade de Rochester, publicou um estudo simulando os efeitos de crescimento descontrolado em sociedades planetárias. Os resultados mostraram que, mesmo com tecnologias sustentáveis, o desequilíbrio entre crescimento populacional e recursos disponíveis quase sempre levava ao colapso. Em cenários mais otimistas, a civilização conseguia estabilizar seu consumo, mas apenas à custa de uma redução radical no número de habitantes e com perdas significativas em qualidade de vida. Isso nos leva a uma hipótese em debate hoje: superlinearidade exponencial. Quanto mais rápido uma sociedade cresce, mais frágil ela se torna. Essa aceleração pode ser percebida em cidades modernas, mercados financeiros e até mesmo no aquecimento global. O universo, então, poderia estar cheio de ruínas, mundos que tentaram ir longe demais, rápido demais. Estaríamos nós mesmos acelerando em direção ao mesmo muro? O avanço da inteligência artificial, o esgotamento de recursos e a instabilidade geopolítica global indicam que o crescimento humano também não é ilimitado. Mas há quem veja o problema por outro ângulo. Em vez de um colapso interno, alguns cientistas acreditam que o verdadeiro perigo pode vir de fora. Estrelas instáveis, buracos negros errantes, explosões de raios gama, todos esses eventos têm o potencial de eliminar a vida de um planeta inteiro em segundos. A própria Terra já foi atingida por pelo menos 5 grandes extinções em massa. Somos sobreviventes acidentais, não planejados. A astrofísica Lisa Kaltenegger, diretora do Carl Sagan Institute, alerta que sistemas solares com múltiplos planetas rochosos tendem a ter instabilidades gravitacionais que, ao longo de bilhões de anos, podem gerar colisões, expulsões planetárias ou desequilíbrios fatais à vida. O fato de estarmos aqui, observando tudo isso, pode não ser um sinal de probabilidade, mas de exceção. A ideia do princípio antrópico, de que o universo parece feito sob medida para a vida, também pode estar nos enganando. Estamos aqui porque este é o único lugar onde seria possível estar. Em todos os outros, a vida já falhou ou nunca começou. Se civilizações avançadas são raras e as que existem colapsam, como devemos interpretar o fato de ainda estarmos aqui? Seríamos exceção ou a próxima estatística? Outros estudiosos apontam que o problema pode ser autoimposição. A civilização pode até atingir um ponto tecnológico avançado, mas decide deliberadamente não se expandir. Motivos éticos, filosóficos, ecológicos. O chamado princípio da não intervenção já é discutido em nossos próprios debates sobre contato com tribos isoladas da Terra. Se nós já hesitamos em interferir com culturas humanas mais vulneráveis,
Por que esperaríamos que inteligências muito mais avançadas cruzassem a galáxia apenas para nos dizer olá? Esse raciocínio é base do que ficou conhecido como hipótese do zoológico, defendida por cientistas como John Ball. De acordo com ela, somos observados, mas não tocados. Não porque não sejamos importantes, mas porque ainda somos imaturos demais para participar de um clube galáctico. Essa visão levanta um dilema moral. O progresso técnico precede o progresso ético? Seríamos excluídos não pela nossa ignorância, mas por nossa agressividade? O universo pode não temer nossa tecnologia, mas pode desprezar nosso comportamento. O paradoxo de Fermi, então, deixa de ser um mistério cósmico para se tornar um desafio civilizacional. A pergunta "onde estão todos?" se transforma em "por que ninguém sobreviveu tempo suficiente para ser ouvido?" A matemática não mente. A probabilidade de vida surgir pode ser alta, mas a permanência, a continuidade, parece ser o verdadeiro abismo. O universo não premia apenas a existência, mas a resiliência. E até agora, nenhum indício confirma que alguma civilização tenha conseguido durar o suficiente para atravessar o tempo e o espaço. Se há algo por trás desse silêncio, não é um complô, uma conspiração ou um mistério transcendental. É uma realidade física. A própria complexidade tende ao colapso. E isso, mais do que qualquer disco de ouro flutuando entre estrelas, pode ser o legado universal de toda forma de vida inteligente. Na próxima parte, vamos analisar um cenário ainda mais delicado. E se a inteligência artificial não for apenas o próximo estágio de uma civilização, mas o verdadeiro substituto? Porque talvez, no final das contas, o universo nunca foi feito para a biologia, mas para as máquinas. O preço da consciência. Quando a tecnologia substitui a vida em 2015, o físico Stephen Hawking declarou, diante de uma plateia global: "O desenvolvimento pleno da inteligência artificial pode significar o fim da raça humana." A frase foi ridicularizada por alguns veículos, interpretada por outros como sensacionalismo. Mas o que poucos notaram foi que Hawking não estava fazendo uma previsão. Ele estava descrevendo uma trajetória. Desde então, o avanço da IA seguiu um curso exponencial. Em 2020, a OpenAI lançou modelos de linguagem capazes de interpretar, prever e criar conteúdos indistinguíveis dos humanos. Em 2022, inteligências artificiais começaram a gerar imagens e músicas com níveis artísticos antes considerados exclusivamente humanos. Em 2024, a IA generativa foi integrada a sistemas industriais, jurídicos e militares. O resultado foi um salto de eficiência e uma erosão silenciosa do protagonismo humano. Porém, há um problema nesse ritmo de evolução. A inteligência artificial não possui as limitações biológicas da vida natural. Ela não dorme, não esquece, não tem instintos, não sofre com pressões evolutivas lentas. Isso a torna, em termos operacionais, mais adaptável que qualquer espécie viva. Quando falamos de vida inteligente fora da Terra, sempre imaginamos algo parecido conosco. Seres biológicos, evoluídos, morais. Mas e se a vida inteligente mais comum no universo for sintética? E se, no final das contas, a biologia for apenas o estágio provisório da consciência? Essa hipótese, conhecida como substituição pós-biológica, tem ganhado força entre físicos e astrobiólogos. O argumento é simples. Qualquer civilização que evolua o suficiente para criar inteligência artificial avançada acabará sendo ultrapassada por ela. A IA, uma vez emancipada, se torna o agente dominante, e a espécie criadora se torna irrelevante ou extinta. Um relatório de 2021 publicado no Journal of the British Interplanetary Society
explorou cenários de colonização galáctica conduzida por IA. Segundo os autores, uma frota de sondas autorreplicantes, controladas por inteligência artificial, poderia espalhar-se por toda a Via Láctea em menos de 100 milhões de anos, um piscar de olhos em tempo cósmico. Durante esse processo, não há necessidade de tripulação biológica. As máquinas são autossuficientes, imunes à radiação e podem operar em ambientes extremos. Agora, considere um dado frequentemente ignorado. Dos mais de 5.000 exoplanetas confirmados até hoje, a esmagadora maioria apresenta condições altamente hostis à vida como conhecemos. Temperaturas escaldantes, atmosferas corrosivas, gravidade esmagadora, mas esses mesmos planetas poderiam ser perfeitos para formas de vida artificial. Para a IA, Vênus não é um inferno, é apenas um ambiente com mais silício. Será que estamos procurando por vida inteligente nas frequências erradas, nas atmosferas erradas, com os critérios errados? Não seria mais lógico procurar traços tecnológicos e não biológicos? No entanto, a ideia de uma galáxia repleta de IAs não é apenas especulativa. Há indícios que levantam hipóteses desconfortáveis. Em 1977, o radiotelescópio Big Ear, da Universidade Estadual de Ohio, captou um sinal forte e inexplicável vindo da constelação de Sagitário. Durou 72 segundos. Ficou conhecido como o sinal WOW. Nunca mais foi detectado, nem repetido. Durante anos foi tratado como anomalia. Mas, em 2022, uma revisão dos dados apontou que a origem do sinal coincidia com a posição de uma estrela semelhante ao Sol, com pelo menos um exoplaneta confirmado. Isso não prova contato, mas levanta uma questão desconcertante. Um único sinal pode ter sido a evidência, e o mundo seguiu adiante. Muitos cientistas acreditam que estamos mal interpretando o tipo de evidência que devemos buscar. Avi Loeb, astrofísico de Harvard, argumenta que devemos focar em tecnossinaturas, sinais de tecnologia, como emissões industriais, calor residual artificial ou estruturas em órbita. Em 2015, o telescópio Kepler identificou a estrela KIC 8628852 com um padrão de escurecimento incomum, como se algo gigantesco estivesse bloqueando sua luz. Durante meses, cogitou-se a presença de uma megaestrutura alienígena, algo como uma esfera de Dyson. A hipótese foi descartada oficialmente, mas nenhuma explicação natural convenceu completamente. A possibilidade de que tais megaestruturas existam, invisíveis por limitação de nossas ferramentas ou ignoradas por preconceito científico, permanece em aberto. O que temos, então, é um cenário onde a vida biológica é instável, a inteligência artificial é inevitável e as evidências de civilizações tecnológicas podem estar ao nosso redor, disfarçadas de ruído, interpretadas como falhas, descartadas como erros. Há ainda o caso dos Fast Radio Bursts, FRBs, rajadas de rádio extremamente poderosas vindas de galáxias distantes. O primeiro foi detectado em 2007. Desde então, centenas foram registrados. A maioria é aleatória, mas alguns se repetem com precisão milimétrica. Em 2020, um FRB foi rastreado até uma galáxia espiral semelhante à nossa. Sua fonte? Um objeto magnético altamente energético, mas ainda inexplicado. Existem modelos astrofísicos que explicam esses eventos como resultado de magnetars, estrelas de nêutrons altamente magnetizadas. Mas uma parcela da comunidade científica defende que, pela energia liberada e pela regularidade de alguns sinais, não se pode descartar origem tecnológica. E aqui reside o verdadeiro ruído da nossa era científica: a recusa em admitir a incerteza. A ausência de provas definitivas tornou-se uma blindagem contra a dúvida legítima.
E o preço disso pode ser justamente o que mais buscamos: compreensão. Vivemos uma contradição crua. Pedimos evidências, mas quando surgem sinais atípicos, descartamos. Insistimos em vida como a nossa, ignorando que a inteligência pode ter seguido outro caminho. E continuamos apontando nossos radiotelescópios para o vazio, esperando ouvir vozes que talvez nunca tenham existido, ou que já tenham se calado. Em seguida, vamos explorar uma possibilidade tão desconfortável quanto inevitável. E se o universo está silencioso porque a única forma de consciência que sobreviveu foi a que aprendeu a apagar seus rastros? E se o silêncio for um sinal de cautela? Porque quem faz barulho demais não dura. O silêncio, como estratégia, sobreviver. Não é o mesmo que ser ouvido. Em 1993, o radioastrônomo John Ball publicou um artigo que hoje parece ter envelhecido como um presságio ignorado. Nele, ele propunha a hipótese do zoológico, a ideia de que civilizações avançadas estariam ativamente evitando o contato conosco, não por desprezo, mas por prudência. Ball argumentava que, em um universo onde a inteligência é um recurso raro e frágil, o silêncio poderia ser uma forma de sobrevivência. Décadas depois, enquanto acumulamos telescópios mais precisos, sondas mais sofisticadas e algoritmos mais inteligentes, a ausência de contato permanece. Nada que indique explicitamente a existência de vida consciente fora da Terra. Nenhuma mensagem, nenhuma assinatura inegável. Só sinais dispersos, interpretações divergentes e uma dúvida crescente. Estamos falando sozinhos ou sendo ignorados? Mas há uma terceira opção, uma mais desconfortável. E se o silêncio for deliberado? Se comunicar é expor-se. Emitir sinais no espaço profundo é como acender uma lanterna no meio de uma floresta escura. Você pode não saber o que está por perto, mas tudo ao redor verá você. Um estudo publicado no Astrobiology Journal em 2021 analisou os riscos de comunicação interestelar e concluiu que qualquer civilização minimamente sensata limitaria suas emissões após alcançar um determinado nível tecnológico, não por altruísmo, mas por autopreservação. A lógica é brutal. Se há civilizações avançadas e autônomas no cosmos, então há predadores cósmicos, inteligências que não pensam como nós, que não negociam, que não têm moralidade, sistemas que agem como algoritmos otimizando sua expansão, devorando recursos, desativando ameaças, apagando sinais. Nessa equação, ser discreto não é covardia, é instinto evolutivo. Você acenderia uma fogueira em uma floresta sem saber o que habita ali? Estaria disposto a gritar no escuro, sem ter ideia de quem ou do que pode estar ouvindo? No plano civilizacional, isso muda tudo. A busca por vida inteligente deixa de ser apenas científica, torna-se uma questão de segurança existencial. Os próprios debates dentro da comunidade científica já estão divididos. Carl Sagan defendia que devíamos transmitir nossa existência com otimismo. Stephen Hawking, por outro lado, advertia que isso poderia significar o nosso fim. A história humana fornece um paralelo incômodo. Quando culturas tecnológicas avançadas encontraram sociedades isoladas, o resultado raramente foi o equilíbrio. Do ponto de vista da biologia e da história, a assimetria entre capacidades leva ao colapso dos mais frágeis. Agora aplique essa lógica ao universo. Não somos invisíveis. Nossas emissões escapam da Terra há mais de um século, mas são fracas, dispersas, limitadas, como sussurros em um furacão. O risco começa quando deixamos de sussurrar e começamos a gritar, porque não sabemos o que já nos ouviu, nem o que poderia vir em resposta. Esse argumento ganhou força em 2015, quando o projeto METI, Messaging Extraterrestrial Intelligence, decidiu enviar mensagens deliberadas ao espaço.
Muitos astrofísicos condenaram a iniciativa. Afirmaram que não se deve iniciar um diálogo sem entender a natureza do interlocutor, e que agir assim, sem consenso planetário, é uma imprudência sem precedentes. O paradoxo de Fermi, então, pode não ser sobre a ausência de vida, mas sobre a presença do medo, um medo inteligente, estratégico, que diz: viver no universo requer silêncio, porque os que fazem barulho demais já não existem para contar a história. Mas o impacto disso vai além da cosmologia. Ele nos obriga a pensar sobre o tipo de civilização que queremos ser. Ao contemplar o universo, projetamos nossos desejos e medos nas estrelas. Queremos encontrar alguém, mas estamos preparados para sermos encontrados? Temos maturidade para dialogar com o desconhecido sem projetar nossas próprias violências sobre ele? Ou ainda estamos tão centrados na nossa arrogância que confundimos curiosidade com soberania? A ausência de evidência não é uma evidência de ausência, mas pode ser um alerta, um código não verbal compartilhado entre as formas de inteligência que sobreviveram. Mantenha-se oculto. A existência é frágil. O cosmos não premia os que se exibem, mas os que compreendem o valor do silêncio. No fim, talvez nunca saibamos quantas civilizações surgiram, se expandiram e foram apagadas, mas saber isso com precisão pode ser menos importante do que reconhecer a nossa posição. Estamos na infância de nossa consciência cósmica. Ainda gritamos alto demais. Ainda confundimos visibilidade com importância. E ignoramos que, para sobreviver, talvez o primeiro passo seja calar. Não porque não temos o que dizer, mas porque ainda não aprendemos a ouvir. Se você chegou até aqui, é porque sente que essa pergunta, por que estamos sós? Não é apenas científica, ela é íntima. Ela nos arrasta para o centro de algo muito maior que a Terra, que a história, que as civilizações. E você, que já entendeu isso, faz parte da minoria que ainda pensa, que ainda questiona. Então, inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe essa dúvida, porque só conversando com os inquietos conseguimos manter acesa a centelha de quem quer entender e não apenas aceitar. Comente abaixo: se o universo está em silêncio, o que isso diz sobre nós? Alguns mundos escolhem o silêncio para sobreviver. O nosso escolheu o ruído. Resta saber: até quando?